não sobre o aborto em si, não sobre a discussão da legalização ou não dele. Quando eu toquei no assunto, é mais referente ao acompanhamento psicológico de onde que isso é legalizado, é obrigatório se ter. Uma pessoa que vai numa clínica e ela solicita o aborto, ela vai ter que passar primeiro por uma sabatina de, de, de profissionais antes dela dar seguimento a isso. Você não Uhum. acredita que, vamos supor, se uma jovem, eu acredito que teria que ter um mecanismo para isso acontecer. Uma jovem, uma mãe solteira, uma pessoa que não sabe, eu acho que no ato de dela começar o pré-natal dela, isso deveria ser levantado no hospital, você entende? Mig, só que se a gente for pensar o seguinte, são pouquíssimos os casos do aborto, vamos dizer, o aborto legal que acontece. A maioria dos abortos, assim, de muitos pacientes meus que chegam Não, mesmo, não, 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 perdão. não, eu Não entendi, é, só falta não é sobre o aborto, é sobre aquela mulher que cuidado, está. a Isso, preparação. a Então, preparação dela para ela ter acesso à informação que ela pode doar essa criança para adoção, ela pode colocar essa criança para adoção e sim, uma família que esteja na fila possa receber posso isso. pegar. Sim. E aí, o que eu estava dizendo sobre o aborto é o seguinte, que nos casos, na grande maioria dos casos que acontece aborto, são pessoas que nem passam por esse pré-natal, não passam pelo cuidado que precisa ter, né? Não tem um pré-natal ginecológico, não tem um pré-natal psicológico. Então, essa pessoa está totalmente crua. Por isso eu disse da importância de disseminar a informação desse que essa pessoa pode fazer a adoção, entregar essa filha, essa criança, caso ela não tenha desejo de tê-lo, de cuidá-lo, né? De ter, É sim, mas isso que de nós cuidá-lo. estamos fazendo aqui na realidade, é falar para essa pessoa que às vezes vai ouvir ou vai ver esse vídeo depois, que se ela não quer dar seguimento a essa gravidez, o aborto não seria viável para você. Existem milhares de pais e De mães que estão alternativas, né? desesperados por esse filho que você está pensando em tirar, ou está pensando quando ter, psicologicamente não tiver condições de jogar ele no mato ou deixar ele na porta de alguém, você pode fazer isso de uma forma legal, de uma forma consciente. Eu Exato. não sei se é somente falta de informação ou se é justamente o apoio. Eu acredito que isso deveria ter uma campanha maior nas mídias sociais, pelo governo, Exato. através das plataformas de pessoas que queiram ajudar realmente, porque eu acho que a adoção se fala muito pouco. E o que se fala são informações desencontradas e muitas das vezes inverídicas, né? Como eu falei, comecei o vídeo, a live, a adoção demora demais, a adoção não vai, nunca você vai conseguir, por causa que só rico que adota. Então, isso são informações que o processo adotivo, ele não vê classe, cor, Não. credo, ele não vê nada Sexo, disso. gênero, não olha nada para essas questões. O processo adotivo, ele segue igual para todas as pessoas que entram e querem participar dele, até porque ele é gratuito e ele está aberto para todo mundo. Então agora a gente vai entrar realmente no processo adotivo, que é o quê? Eu quero adotar, nós já abordamos inicialmente no vídeo, que já caiu, já voltou, já foi de novo, como que surge o processo adotivo antes do processo adotivo em si, que é o legal. Ele tem que surgir na nossa cabeça, no nosso coração, porque ele tem que ser muito bem pensado, porque adotar uma criança é pegar uma vida, ela não é brincadeira, não é um item que você, um souvenir que você vai no mercado, compra e se não gostar vai lá e devolve numa loja, não. Entendeu? Você tem que pensar muito antes. Hoje eu ainda penso, Cleo, bora falar sobre os medos do pré-adoção. Eu Vamos. tenho medo da criança não gostar de mim, de eu não conseguir cuidar bem dessa criança, de eu não encaixar o amor de pai com essa criança, de eu não conseguir criar esse vínculo. Do dia que eu for chamado para eu começar o processo realmente de conhecer, de me familiarizar, de eu não sentir nada, sabe? Esse tipo de sentimento, ele é o pré-adoção, né? Que todo mundo, de alguma forma, tem algum tipo de medo. Qual o medo que você tem ou seu esposo, cara, que você possa compartilhar com a gente?
Mas, assim, Mick, o nosso medo, vou dizer nós porque a gente conversa sobre isso, a gente compartilha das mesmas questões. Hoje, não mais nos domina, mas antes, antes da gente fazer o nosso trabalho, né, psicológico, trabalhar todas essas questões, é, o que era de maior objeção, nosso maior medo era a aceitação. É exatamente essa questão, né, de será que essa criança vai me amar? Será que eu vou conseguir amar essa criança? Então, assim, eu penso que das inúmeras pessoas que estão na fila de adoção, eu acho que esse é um dos medos, medinho ou medão, que corrói ali uma grande parte dessas pessoas. Mas são medos que a gente precisa trabalhar, inclusive Mas na você não acha, é você como psicólogo e eu como totalmente leigo, você não acha que esse medo, ele já vem do preconceito sobre a adoção? Porque você é educado socialmente que é assim, ai, você não é teu filho, porque a gente escuta assim, se você adotou, ele não é teu filho. Às vezes é até um homem que em casa com uma mulher que já tem um filho, então não é filho dele. Não, na verdade a gente tem que mudar isso. Você exato. adotou uma criança, ele é teu filho legalmente e emocionalmente também. Sim. E aí, quando a gente fala, quando fala assim desses medos, né, do que a gente escuta, eu lembro que uma vez uma pessoa, eu estava fazendo estágio ainda, a recepcionista me disse o seguinte, eu tinha saído para fazer o curso, que a gente precisa fazer um curso preparatório para depois iniciar o processo. E eu fui justificar essa minha ausência no estágio, e a recepcionista me disse o seguinte, olha, você não tem medo do tipo de pessoa que vai chegar para você? Porque olha aí, um monte de gente na rua, muitos desses que vai chegar para você pode ser um filho desse aí. Então, sim, a genética é determinante. Você pode vir com uma pessoa com a formação de caráter prejudicada. Então, o que a gente escuta, no meu caso, o que eu e o Valter já escutamos, eu acho que é muito mais forte do que o que a gente sente. Então Entende? você concorda que já é difícil por si só um processo emocional de você naturalmente não conseguir ter um filho biológico. E quando você entra num processo adotivo, você ouvir esse tipo de coisa, parece que é um monte de navalha que vai te perfurando. A da tua própria família, nossa, mas por que você não tenta fazer inseminação? Nossa, mas por que você não tenta mais um pouco? Nossa, você tem um filho seu ia vir com uma genética tão boa, porque você volta aí por causa disso, por causa. E quando vem essa criança, você não sabe se ele é um filho de assassino, você não sabe se a família dele tem um psicopata, alguma coisa. Então, na realidade, até o nosso filho biológico, ele, após o crescimento dele, Isso. não existe mais a educação que você dá e o caráter que você vai tentar passar para o teu filho, biológico. Ele também pode ser desvirtuado no decorrer da vida, porque cada pessoa é diferente. Isso é inerente a ser filho biológico ou adotivo, né? No caso seu. Então, quando a gente ouve uma coisa dessa, porque a gente ouve e ouve sempre, mas por que você está fazendo isso? Você tem algum tipo de doença? Você não pode, você já tentou? Como se a gente estivesse fazendo aquilo de uma forma forçada, ou então fosse a última alternativa. Aquilo que vai vir para a gente é o resto do que a gente tentou tudo. E não é, gente. Adotar é um gesto de amor. E eu acho que é um dos maiores gestos do mundo você poder pegar uma outra vida, E você poder dizer construir para essa vida, olha, você não teve, mas agora, a partir de agora, comigo você vai ter, você vai poder crescer emocionalmente, você vai entrar para um lar amoroso que vai poder te dar carinho, amor, afeto. Imagina uma criança que passou, às vezes, por um lar adotivo, dois, três, ou passou por um lar mesmo dele, da família dele, que ele foi violentado, alguma coisa. Imagina as consequências que isso traz para a vida de uma criança. E você se propor a dizer não, eu te aceito, eu quero você dessa te forma. Eu acho acolho, eu que te aceito. não tem como essa criança não te amar. Então esse nosso medo, eu acho que ele é mais social e cultural do que qualquer outra coisa. Exatamente, é isso que eu ia fazer uma colocação, porque quando a gente traz o sentido da realidade, né? Qual que é o fato real aqui?
Por que que eu sinto tanto medo de não amá-lo e de que ele também não vai me amar? Isso tudo são suposições, né, que a gente vai criando ali dentro da insegurança, dentro do medo, mas aí a gente volta para o real. Tá, se eu estou disposto a acolher uma pessoa para que eu possa chamar de meu amor, de meu filho, de etc., né, dentro daquele pacotinho ali do meu, e essa pessoa está lá também, muito dependendo da idade, ele não tem o discernimento disso, né? Mas eles estão trabalhados para isso também, né? Que vai chegar alguém, que vai amar, vai acolher. Então, assim, se a gente for pensar por esse lado, o nosso medo de não amar e de não ser amado já começa a perder a intensidade. Porque nós estamos trabalhando com fato real. Mas enquanto a gente fica somente nas coisas do pensamento, o que uma pessoa fala, o que o outro fala, o que vai consumir é esse medo. E E é muito até, importante trabalhar essas questões. e Oi, até, e boa até, a noite. gente, nós estamos abordando esse assunto porque eu acho que isso é um pré-adoção, porque na verdade não faz parte do processo, mas ele começa no processo adotivo interno nosso, né? Porque eu Sim, acho que até a finalização da adoção, você passa por processos internos de espera, de dor, de desistência. Boa noite, Késia. Por vários processos que vão te moldando nesse percurso da adoção. O primeiro processo, Cleo, para adoção, ele começa na gente, mas o primeiro processo legal é você fazer a sua pré-inscrição para adoção. E esse, na verdade, na minha opinião, ele é o processo mais sério e que vai definir tudo no teu processo adotivo. Então, você que exato. está ouvindo, que vai ver essa live, você entenda que o processo adotivo ele começa num pré-cadastro. E esse pré-cadastro, ele define todos os outros processos da tua adoção. Ele vai definir, porque assim, não deveria ter, na minha opinião, Cleo, mas ele Hum, serve para filtrar por exemplo, eu posso dizer que eu quero uma criança de 15 anos, ou um adolescente de 15 anos, e outra pessoa não quer um adolescente de 15 anos. Então, eu acho que não deveria ter, mas tem que ter, porque senão não encaixaria, entende? O processo adotivo do pré-cadastro, ele vai te dar as opções de escolher a raça, de escolher a idade, de escolher o sexo, de dizer se você quer adotar um irmão ou não, se você quer só se for gêmeos ou não. Então, o pré-cadastro, na minha concepção, ele é a parte fundamental do processo adotivo. O que você acha sobre o pré-cadastro da adoção, Cleo? E se ele precisa de alguma coisa melhor ou se ele está bom do jeito que está? Ao meu ver, Mick, está ótimo do jeito que está. E aí, para quem passa por esse processo, ele já traz meio que uma segurança do tipo de filho que vai chegar para você, diferentemente da visão de uma outra pessoa que fala assim, ai, mas você está na fila de adoção, vai chegar qualquer um, É, do isso. branco, do magro, doente, não com doença. Então, isso é o que a gente escuta, né? Ai, Até porque lá eu não falei, mas lá as pessoas. Você que quer adotar, gente, tem um filtro para adoção. Às vezes você tem uma maternidade tão latente que você não se importa se o teu filho pode ter uma doença mental, porque você concorda comigo que não tem como uma mãe que não vai querer ficar com aquela criança e ela tem uma doença mental, essa criança também precisa ser adotada por alguém, ela necessita disso. Então, quando vamos supor que 100% das pessoas que adotam não querem uma criança com doença mental, porque isso eu não sou hipócrita de achar que seria uma coisa fácil. Mas assim, uma criança com uma doença mental, uma criança com uma deficiência física, uma criança com uma doença motora, tudo isso ele consta no filtro da adoção. Então você que quer adotar e não sabe como que é, se precisa pagar advogado, se precisa ter muita burocracia, o processo adotivo é muito simples. Você pode fazer agora. Eu estou conversando com você nessa live, você pode entrar num site CJN, não é isso? Eu salvo engano, esqueci.
mas eu vou depois deixar nos cards aqui. Você vai entrar no site, lá tem um passo a passo, ele vai te pedindo todos os dados, você vai preenchendo, ele vai fazer um questionário com você. E esse questionário ele é muito simples. Você vai acrescentando os dados de filtro, você vai acrescentando os dados de. Na realidade, eu acho que o filho ele é quase que gerado por você nesse momento Exato, ali. você desenha ele, Você né? quer ele, você, ó, quando, esqueci de falar que tem um estado também que você quer que essa criança venha. Exato, Então, você pode dizer que você quer só um filho que venha do Rio Grande do Sul, ou que venha de Santa Catarina, ou que venha do Ceará, ou que venha da Bahia. Eu, por exemplo, como sou paraense, eu coloquei o meu estado como o estado de escolha da criança. Porque para mim seria uma honra eu adotar uma criança que vinha do meu estado, porque parece para mim, na minha cabeça doida, parecia que viria alguém que é meu, sabe? De sangue do meu sangue, veio de perto, entendeu? sim, Então, sobre esse processo, esse é o primeiro, né? Então, você que está pensando em adotar, não é complicado, não é difícil. Só que você precisa ter muita responsabilidade e conversar muito com o teu parceiro, com a tua parceira, e vocês dois chegarem no comum acordo e definirem que é isso que vocês querem como exato. planejamento de vida. Porque isso é um planejamento e isso é uma coisa muito séria. Não tem como brincar de adotar, porque eu já vi casos de pessoas que eu acho que é até ilegal, mas já aconteceu, né? De adotar e depois não quererem Devolver. mais ficar com a criança, devolver a criança. Devolver. Olha que palavra, devolver uma criança. É terrível. Então, assim, isso tudo que você falou, Miki, é assim, acho que eu vejo que essa preparação antes de iniciar qualquer questão burocrática, é essa preparação, né? Interna e com seu parceiro, com sua parceira, não sei como é que é a sua formação familiar, mas precisa ter essa comunicação antes e aceitação. Feito isso, já deu o primeiro passo da adoção, né? Depois ali é seguir o processo normal. Agoniante a espera? É claro que é, né? Mas é uma gestação. Você pensa que a gestação natural, ela é 9 meses, mas uma Essa gestação, nossa é quase que ela pode, ela sem pode demorar prazo. 1 ano, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Mas eu acredito que esse processo, ele é muito também de amor, porque assim, eu quero muito, Cléo, do fundo do meu coração, me adentrar nessa área, porque eu acredito que a gente, quando a gente cria uma plataforma, que a gente tenta ajudar as outras pessoas, não tem como isso dar errado, sabe, Cléo? Então, a minha plataforma do meu Instagram, na realidade, ele até pouquinho tempo ele era totalmente comercial, porque eu trabalho no ramo, você ainda é psicólogo, então você ainda abrange essa área de relacionamento, então você abrange isso. Eu sou do departamento administrativo e comercial, então eu só vendo, eu posto foto de roupa, de trem, as pessoas acham até estranho, tipo, o que, que ele tá falando sobre adoção? O Instagram dele tá vendendo roupa, de manhã tava postando trem de roupa, mas é Agora tá assim, querendo uma criança? se você pode usar a plataforma de que você tem visibilidade ou que você pode alcançar uma pessoa, se você estiver alcançando uma pessoa que ela tem a vontade de adotar, mas ela não adotou porque ela acha que é muito difícil, porque ela ouviu que tem isso, porque ela ouviu que pode vir uma criança do jeito que ela não quer, por exemplo, é porque até engraçado você falar, mas eu vi esse vir negro para mim, porque você já é racista, não era nem para você estar adotando. Então, porque você tem um problema aí para você resolver na tua vida antes. Mas assim, pode vir negro, pode vir aleijado, pode vir. Então isso você ouve muito. Então não é dessa forma, gente. A forma que você vai adotar uma criança, ela é muito bem delimitada, ela é muito bem amarrada. É você que decide. Você gera o filho da forma que você quer. Se você quer um filhinho lourinho, aí você vai colocar lá que você quer ele da cor branca. Aí se você quer que ele seja mais alto, aí você vai dizer da região do Brasil que ele venha. Se você quer que ele tenha um certo tipo de traço, você vai para outra região. Então, isso quem define é você. Você está quase que gerando o teu filho no processo do pré-cadastro adotivo, entendeu? E esse pré-cadastro é muito simples, gente. Você entra no site, eu acho que você faz em 5 minutos o pré-cadastro. Depois desse pré-cadastro, Cleo, ele vem um segundo processo, que é o processo de você apresentar no fórum ou na vara da infância, dependendo da cidade e do estado da pessoa,
Isso. E aí, como foi o teu processo? O meu processo, mas eu achei que foi muito rápido, assim, pela informação que eu tinha, eu achei realmente que foi muito rápido. Eu fiz o curso preparatório em agosto de 2018 e em fevereiro de Ah, tá. Então 2019. bora votar. Então bora votar, porque tem um curso, gente, que você faz, que é obrigatório, né, pelo ECA, de você fazer ele para você ir para o segundo passo, que é o passo da sabatina, né, de verificação e liberação para o processo seguir. Aí continua, perdão. Sim, Pode. o que eu achei mais demorado foi assim, alguém quer adotar mais um, Astol. É, o prazo, sabe, do curso até o processo ser habilitado, eu achei que demorou um pouco. E desde então nós estamos na fila, foi habilitado em 2019, fevereiro de 2019. Nós estamos na fila, mas até hoje sem nenhum contato. Hoje eu estava escrevendo um documento falando exatamente sobre relação pai e filho. E aí eu falando, né, da minha questão de não ter filho, e aí eu disse, né, do meu processo de adoção, que quando o telefone toca, que desde que não fomos habilitados, a gente vive num misto de emoção. Quando eu tenho telefone fixo em casa aqui, quando o telefone toca ou Eu já o tô. celular Você não toca, tá vendo mais o meu. Eu já sei para onde que tá indo e sabe pra já onde tá vai? vindo. As emoções já estão começando a brotar, entendeu? Normal, tranquilo, te acolho aqui. E quando o telefone toca de um número que você não conhece, você já vai naquela sede muito forte. Aí, lá no meu documento que eu estava escrevendo, que é um momento de aceleração cardíaca, seguido de uma frustração quando a pessoa se identifica que é o agente do telemarketing, etc e tal, né? Então, a gente vive, quem está na espera de adoção, vive constantemente essa adrenalina seguida de Essa uma grande incerteza, né? frustração. Sim, e eu falo assim que é movido de muita incerteza porque você não sabe quando vem, mas uma esperança de que vai acontecer e de que essa pessoa espera encontrar um lar nutrido de muito amor. E eu falo que isso nós estamos prontos para E oferecer. eu acredito, assim, eu não sei qual é a sua religião, ou se você tem uma religião, mas eu Tem. acredito que nada na nossa vida acontece por um acaso. Eu acho que aquilo que é para ser nosso, ele está sendo gerado de uma forma tão perfeita. Especial. É, Uhum. que quando essa coisa acontecer, ela aconteceu no momento certo e ela não vai vir com nenhum tipo de problema que se você Não consiga atravessar, resolver. se você atravessar esse processo da tua vida normal, você sabe que vai dar problema. Você sabe que você vai ter um problema lá na frente, porque você cortou um caminho que não deveria ser cortado. Então, eu acho que o processo adotivo, a amorosidade dele, ela é necessária justamente para dar esse tempo de preparação, porque quem não, realmente, eu não acredito que você que queira adotar, você está com essa urgência na adoção. Lógico que você quer ter o teu filho nos teus braços, você quer carregar ele, mas você não está com urgência porque você não está comprando um bem. Você está pegando uma vida, né? Você tá colhendo uma vida para a sua. Você tá dizendo assim, olha, eu estou preparado para seguir o meu processo e a partir desse momento eu quero, até porque depois que você recebe essa ligação, ainda tem um, um, um trâmite legal ali para você ser apresentado a essa criança. Então não é assim, eu liguei, ó, vem cá, pega aqui, leva, pode levar. Não é assim. Tá pronta a sua mercadoria, pode Tá vir pronta a buscar. mercadoria, é o fast food, leva, não. Você vai precisar passar por mais um processo, que é um processo eu esqueço o nome dessa palavra. Aproximação. É, desculpa, pode falar de novo? Aproximação. Aproximação. Então, é o processo de aproximação. E depois desse processo de aproximação, que o juiz vai bater o martelo e vai dizer para você, olha, agora é teu, pode levar. Então, se você pensar desde o processo
de pré-cadastro até esse processo de aproximação e assinatura do juiz, não tem muitos processos. A diferença é que os processos, depois da tua sabatina, né? Depois da tua de que você passa pelo curso, de que o juiz diz que você pode dar seguimento, esse processo eu acho que ele é o que mais demora, entendeu? É porque esse é o processo que vai dizer, olha, nós achamos uma compatibilidade do teu perfil. E Seu não tem como isso ser rápido, né? Que é a gestação. Você gerou, olha, você gerou, tá aqui agora o teu filho toma, entendeu? Porque quando você coloca de uma forma mais abrangente, porque às vezes você quer uma menina, às vezes você quer uma menina de até 5 anos, porque você pode escolher no processo de pré-cadastro qual a idade do bebê, se é de 0 a 5 anos, de 0 a 2 anos, de 0 a 3 anos, de 0 a 4 anos, de 0 a 10 anos, de 15, você quer de 10 a 15 anos, então quem define isso é você. Então vamos supor, você coloca lá no processo adotivo. Agora eu vou ensinar você como é o preenchimento, né? Para quem está ouvindo e quer adotar. Então você quer adotar uma criança menina, você já diminuiu a tua margem de procura. Por causa que a menina ela é bem específica, ela só vai te trazer a base de procura feminina. Você quer uma menina de 0 a 3 anos, você diminuiu mais ainda a tua base de procura, porque se não tiver, se a menina tiver 3 anos e 5 meses, ela já sai da tua base de procura. Você quer uma menina de 0 a 3 anos e que ela tenha nascido no estado do Piauí. Você reduziu mais ainda a tua procura. Você quer uma menina de 3 anos, até 3 anos que nasceu no estado do Piauí e que tenha cor branca. Você diminuiu mais ainda a tua base de procura. Então, cada filtro que você acrescenta reduzindo a margem de aceitação da tua criança, você está diminuindo a margem de você ter compatibilidade com aquela criança. Ah, também. Miki, mas eu quero colocar desse jeito porque eu quero a criança dessa forma. Entendo e não posso discordar sobre isso, porque cada Só que um vai esperar um pouco mais, né, Mike? vai esperar um pouco mais. Mas assim, não, eu não tenho diferença. Se vir menino ou menina, para mim tá bom. Eu quero do Brasil todo. Pode ter, eu não tenho distinção de raça. Aí vem as outras partes, né? Com deficiência, com motora ou mental. E aí você vai abrangendo. Então, assim, se você não tem esse tipo de critério, né? Se você quer amar o menino ou uma menina tanto importa para você, o teu processo ele pode ser bem mais acelerado, porque você abrange a base de procura. É como se fosse um aplicativo de namoro que você vai lá dando o match e vai dizendo assim, essa aqui é compatível, essa aqui não é, essa aqui é. Então a criança, ela vai sendo, na base de dados lá deles, ela vai juntando. E aí ela pega a Cleo, ela quer uma menina de todo o Brasil. Olha, surgiu essa menina dentro da idade da Cleo. Só que ainda tem uma fila de espera no Brasil todo. E aí o que acontece com isso? Se a Cleo tem uma compatibilidade, mas ela não é a primeira da fila, ela vai para a pessoa da primeira da fila que tem a mesma compatibilidade da Cleo. Então o processo de adoção, o processo em si é muito simples e rápido e fácil de ser feito. E não tem muita burocracia não, gente. Agora, a espera do processo de adoção, ela realmente existe e ela tem que existir porque senão E seria é muito, doloroso. seria muito cômodo para as pessoas entrarem numa fila de adoção, adotar, depois devolver. Por isso que tem esse processo tão moroso dessa forma. Quem está ali naquela fila e sofrendo com a ligação que ela está esperando, é porque ela quer aquilo. E aquilo vai vir para ela, e na hora que vier, vai vir muito de bom grado. Assim, Creu, a gente falou, eu acho que explanou bem sobre como que se dá o processo adotivo. Você, como psicólogo, eu queria muito que você falasse para aquela mãe, para aquele pai, aquela mãe, aquele pai, não. Aquela pessoa que quer adotar, que tem um casamento, né, que tem um relacionamento e já passou por todos os processos de tentativa de inseminação artificial ou, ou tentativa de gravidez sem que ela tenha uma doença que impossibilite ele ou ela de conceber, mas que infelizmente
a vida e o destino não quer isso para eles. O que que você tem para falar para essa pessoa sobre não tratar o processo de adoção como última alternativa na vida dela, né? E sim como uma alternativa viável. Sim, Mick, eu penso o seguinte, o que você falou e agora me fez lembrar o seguinte. É, a adoção, se nós falamos que é a arte de amar, então ela não pode ser simplesmente porque eu não consigo engravidar. Isso para mim ficou muito claro quando em 2010 eu fiz a investigação e vi que não engravidava, passou. Em 2017 toquei no assunto com meu esposo, eu tinha receio de falar isso com ele. Em 2017 tocamos no assunto, não dei muita ideia para aquilo. 2018, sim, a ideia estava madura, porque a gente queria. Você acha, deixa eu só pegar esse ponto de eu não falei com ele pelo medo. Você acha que isso é um tabu muito grande? Você chegar no teu parceiro e comentar com ele e dizer para ele que isso é uma possibilidade? Sim, é muito importante que isso seja feito, porque lá na fase do nosso namoro, nós falamos de engravidar, de parir e ter filho. Nós não falamos de adotar a criança. Então, quando já, depois de muito tempo, para tocar nesse assunto, parece que ficou um bloqueiozinho, sabe? Então, eu preciso ter essa liberdade de comunicação. Olha, eu tive pensando nessa possibilidade da adoção. O que que você acha disso? Como é que você vê esse processo? Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que seria possível você amar? Então, é muito importante que tenha essa comunicação. Então, o que eu posso dizer para essas pessoas que pretendem, mas têm medo, têm receio, têm dificuldade, têm as informações distorcidas, pesquise, vá a fundo. O Mick vai deixar aqui na descrição o link do site para fazer o cadastro. Então, se você tem esse interesse, busque informação e busque principalmente a comunicação e a aceitação dentro de você. Acho que é o passo primordial de um processo para adentrar um processo de adoção. E nós temos casos de casais que têm filhos naturais, biológicos, e adotam. A adoção é um ato de amor, gente. Ela não tem outra explicação. É você dizer, eu posso dar amor para mais uma vida, eu posso pegar essa vida. Gente, imagine um bichinho, porque eu adoro bicho. Então, eu cuido dos meus animais como crianças. E imagina se você pega um gato, eu não compro animais, eu adoto animais, porque isso já é meu, né, na realidade, porque é igual a criança, eu acredito. Você escolher aquela definição até do olho, até se você quiser até que o olho venha daquele. Eu não compro animais porque eu acredito que a adoção é um ato de amor. É porque você vai pegar aquela criatura ali, que aquele bichinho, eu vou falar agora de bicho, mas é uma analogia. Pegar aquele bichinho ali que às vezes não teria possibilidade de nada na vida, que está passando frio, fome, as pessoas podem chutar ele, matar ele, pode um carro atropelar, e você está pegando aquela criatura e está dizendo para ela, olha, a partir de agora você vai ter um lar, você vai ter amor, você vai ter ração 3 vezes ao dia, você vai no veterinário, você vai ter vacina, você vai ter isso. Então a adoção de uma criança, esse ato de amor, ela não quer dizer porque você não teve filho, ela não quer dizer porque você não pode engravidar. A adoção ela tem que ser naturalizada nas nossas vidas. É você dizer para uma criança que você tem condições emocionais e financeiras de dar educação para ela, você não vai deixar ela morar infelizmente, se ela virar um adolescente, depois de ter passado por diversos lares, instituições ou lares temporários, delas virar uma se desviar na vida, ser uma criança que, porque imagina você achar que a tua mãe te abandonou, que você não tem ninguém que te ama porque ninguém quer te adotar, porque tem isso, né? Tem a criança que está lá e tem aquela outra fila esperando essa criança que está lá. Então essa criança que está lá, ela está esperando essa família que está querendo adotar ela. E essa família que está querendo adotar ela, está esperando essa criança que está lá. Então, assim, é,
às vezes, se o processo de adoção ele fosse mais amplamente divulgado, algumas coisas seriam retiradas, as pessoas teriam mais acesso. Essas pessoas, quando a gente começou o vídeo, gente, a gente falou sobre aquela mãe que pega o filho e coloca na lata de lixo, que coloca no córrego, que só... Então, essas pessoas elas teriam acesso à informação. Elas pegariam essa criança e colocariam legalmente no processo adotivo. Então, tem uma família que está querendo. Eu acho que é isso que a gente precisa difundir. Você que não quer ter o seu filho, você não tem, infelizmente, a opção de abortar. Não vá tentar fazer isso de uma forma ilegal, podendo até você morrer, né, nesse processo. Faça um gesto de amor, já que você pela graça de Deus, teve a possibilidade de gerar uma vida dentro do teu útero, seja uma pessoa que espalha amor e pega essa vida e passa para uma outra mãe que vai pegar essa vida que você ou não quer ou não pode financeiramente ou emocionalmente cuidar e entrega para adoção. Não deixe passar em nenhum momento pela tua cabeça que você tem que abortar ou que você tem que, depois que teve esse filho, ou largar ele de qualquer jeito, ou não dar uma educação, ou não dar uma criação. Se você não vai poder fazer isso, coloque para adoção. Isso é um gesto de amor seu também, entendeu? Não é um gesto de fraqueza, porque eu acredito que se você não vai poder fazer isso, tem milhares de pessoas, tem milhares de mulheres que estão querendo. E eu escuto, eu vi um post, Cleo, eu falo muito, Ah, né? Eu vi um eu post, também. eu vi um post que dizia assim, tem mulheres que têm filho e tem mulher que é mãe. Na realidade, eu não concordo com isso, porque eu acho que toda pessoa, ela é um processo, né, de maternidade. Quando a gente fala sobre adoção, parece que a gente é super super-herói, que a gente tem um amor incondicional que ultrapassa. Não, a gente vai ter problema, a gente vai ficar chateado, a gente vai ter que chamar atenção, isso faz parte da paternidade, da maternidade, a educação do filho. Não quer dizer porque o filho, mas é porque ele é adotado, você trata ele dessa forma, não. É porque é o processo natural da educação do filho. Adotou, passou a ser meu, né? Então é meu filho. A educação que eu dou para um é a mesma que eu tenho que oferecer para o outro, né? É, a gente escuta muito essas questões, né? Não, eu tenho dois filhos biológicos e um adotivo. Eu tenho três filhos, mas um é adotivo. Não, você tem Então, 3 filhos. você tem três filhos, né? E ninguém está perguntando, são todos biológicos? Maica, só voltando uma questão, número de pessoas que perguntam assim, já ouvi demais, quem que tem problema, você ou seu marido? Eu tenho, ele tem, você também deve ter, com certeza, né? É difícil, dá até coceira na cabeça, sabe? Pensar nas coisas que eu já ouvi. Dá Mas vontade enfim, de ligar o botão, né? dá muita vontade. Mas Mas é você isso. acha que. Mas isso também faz parte da desinformação, sabe, Cleo? Eu acho que as pessoas desinformadas, elas são grossas, elas são ásperas. A desinformação faz com que a pessoa seja mal educada, na realidade, né? Justamente, a mal educação é falta de educação. Então, as pessoas mal educadas, elas são dessa forma porque elas não têm acesso à informação. Ou elas podem ter e não querem, na realidade, né? Só que quando a gente faz esse tipo de debate, conversa que a gente está tendo, é o que faz algumas pessoas que pensavam, nossa, mas eu pensava que era daquele jeito, mas é desse jeito que é, e vai abrindo um leque de possibilidades para as pessoas. A pessoa que adota, gente, ela não é doente, ela não tem um problema, ela simplesmente Tem amor. ela enxergou no momento da vida dela que ela precisa daquele complemento. É como um casamento. Tem mulheres hoje que elas não querem casar. Isso é normal. Tem que ser aceitável. A minha escolha de vida ela é minha. A forma que eu quero viver ela é minha. Mas tem mulheres que elas querem casar desesperadamente, elas precisam de um esposo. Tem mulheres que a maternidade para elas não é uma coisa viável.
Elas querem engravidar só depois hoje já tem mulheres com 40 e tantos anos engravidando, depois que elas fizeram tudo que elas queriam na vida, e tem outras mulheres que querem engravidar com 20 anos, já casou, já quer engravidar. Então, isso é uma coisa natural de cada pessoa. Então, o processo adotivo, ele é um processo de amor, ele não é um processo de doença. Ele não é assim, o fim da carreira da vida daquela pessoa. Tudo deu errado, tudo deu. Ah, não, é para eu ficar casado, eu vou ter que adotar. Não, não é isso que é adoção. A adoção é bem mais abrangente, é bem mais profunda do que você simplesmente não está dando certo o casamento, você tem que colocar uma criança para que o casamento dê certo. Não, gente. A adoção, ela envolve. A Cleo falou uma coisa no começo do vídeo, eu acho que a maioria das pessoas não ouviram, mas ela colocava almofada na barriga para se sentir. A gravidez psicológica existe, ela não é balela, ela não é brincadeira, não é palhaçada, ela Sim. existe. Então, a mulher que adota, ela sente a gravidez. Eu vi um filme, inclusive, que eu acho que é Obsessão, Obsessiva, alguma coisa assim, que aí ela pega uma barriga de aluguel. Eu vou contar só mais ou menos que eu não vou dar o Assisti. spoiler. Eu Eu não assisti. vou dar o spoiler do filme. Ela pega uma barriga de aluguel, aí essa menina é super bonitinha, encaixa no que eles querem, só que ela tem um namorado que é meio problemático. E aí a Muito menina problemático. aceita fazer e tal, só que depois essa menina começa a querer se envolver com o marido da mulher e dá uns rolos lá. Aí tem uma cena que é ela fazendo ultrassom e ela sentindo o ultrassom na barriga dela. Eu acho aquela cena muito pesada, muito linda, sabe? Muito forte. Então ela tá lá segurando a mão dela na parte do ultrassom e ela tá passando a mão na barriga dela. Ou seja, a gravidez da adoção, ela existe. As pessoas acham que isso é frescura. É a mesma coisa de você tratar um animal como gente, mas assim, a gravidez da adoção, ela é. Não vou dizer que ela é igual, porque eu não tenho como dizer isso para vocês. Eu não tenho esse sentimento. Mas eu acho que deve ser igual à gravidez natural, porque você sente a concepção daquilo, aquilo está vindo, está concebendo dentro de você. Aquele sentimento da ligação que você recebe, mas não é tua, é como se fosse aquele zigoto, aquele esperma que não foi fecundado naquele momento. Eu estou conseguindo fazer essa analogia de tudo os sentimentos que você me passou, porque eu não sinto isso. Mas eu consegui sentir o que você está me dizendo, né? Isso é empatia, eu acredito. Então, Sim. você que quer adotar, você que passou algum dia pela tua cabeça, o processo adotivo ele é simples. Ele é um pouco moroso, mas ele é simples. Você não precisa de advogados ou de dinheiro para fazer ele. Ele é gratuito e ele é de fácil acesso, que é melhor ainda, porque a justiça às vezes é de difícil acesso. O processo de adoção ele é de fácil acesso. Só que ele é mais, ele é mais sentimental do que processual na realidade, entendeu? Você tem que pensar nisso antes de começar a adotar. O processo adotivo, você tem que colocar ele como processo de amor e não um processo de papel, porque são várias questões emocionais que você vai ter que trabalhar. Se você tiver condições de ser amparado por um psicólogo, você poder fazer uma terapia para você passar por esse processo seria muito interessante, entendeu? Para Muito. você entender os caminhos. Por exemplo, a Cleo ela é uma psicóloga, mas a gente não se trata. Ela estudou para tratar as pessoas. Então ela tem os problemas internos dela que ela vai se descobrindo no decorrer. Ela tem uma facilidade maior porque ela estudou para isso e ela entende mais ou menos como vai funcionar a mente humana. Mas o sentimento, gente, ele é inerente. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, o sentimento ele vem para a gente da mesma maneira, entendeu? E você tem que trabalhar fazer terapia, gente, não quer dizer que você é fraco, que você é perturbado, que você é doido, nada disso. Terapia, ela te ajuda a entender questões que você não está conseguindo entender sozinho. É para isso que ela serve. Então, eu acho que o processo adotivo, ele tem que ser seguido. Se você tem algum problema para ser resolvido, que não é o meu caso, eu tenho a adoção, se eu tivesse condições e facilidade para fazer, eu adotaria 10, 20 crianças. Eu abriria uma creche na Desde minha quando, casa. Mickey? Uma creche, entendeu? A sua pretensão é para quantos? A sua inscrição? Eu só fiz para uma criança. Mas aí, tipo assim, a minha ideia disso é para ter mais. Na realidade, eu tenho uma história que eu não contei, eu acho que eu vou contar agora porque só pessoas muito próximas e íntimas, nem a minha família sabe disso. Na realidade, eu já tenho um filho biológico, só que ele não mora aqui, inclusive mora fora do país já.
Foi uma coisa da juventude que aconteceu, que a pessoa, na realidade, eu fui um esperma de aluguel, né? Porque foi assim, a pessoa queria e me usou para benefício próprio. Mas assim, é, eu tenho uma mente, na realidade, eu sempre fui muito aberto para tudo que acontece. Então, a pessoa ela queria engravidar, ela não queria ter um relacionamento, porque hoje em dia a gente está bem assim, né? Tem, tem várias vertentes de pessoas. Ela queria engravidar, ela não queria um relacionamento, ela era uma mulher lésbica, e aí ela foi e me pediu para que a gente. E ela não tinha condições também de pagar um processo de inseminação. E a Inseminação. gente foi lá e tem um filho biológico e tudo. Não tem esse tipo de problema para ter a sequência, né, do meu genoma, né, da minha genética. Mas a adoção para mim é um ato de amor. Eu preciso pegar, eu preciso receber essa criança que ela vem de outra família que ou não quis ela ou que não pôde cuidar dela. E eu quero dizer para ela que ela tem sim a possibilidade de ser quem ela quiser ser no mundo, dela fazer com que o mundo seja um pouco diferente, porque ela nasceu, entendeu? Eu acho que isso é o principal da adoção, sabe? Você dá Isso. possibilidade da pessoa ser quem ela quiser ser no mundo, entendeu? Porque eu acho que Através do o processo adotivo tira isso da pessoa, né, da criança. Ela acha que ela não é amada, ela acha que ela não é benquista, ela acha que ela foi deixada ali às vezes porque ninguém ama ela. Eu acho que o processo adotivo, a maior parte dele é disso, é sobre amor. É sobre você querer cuidar de uma outra vida, querer dar amor a uma outra vida, né, Cleo? Cleo, acho que a gente isso. era 15 minutos da nossa live, Quis tudo. eu não coloquei eu tô falando com o termômetro na cabeça, eu não coloquei temporizador, eu acho que já passou mais de meia hora, não já? Tá chegando já. E meu professor da especialização tá aguardando que eu entre Tá. na aula novamente. Então, pronto, eu vou te liberar. Para mim foi um prazer enorme, Cleo, ter essa conversa contigo. Eu acredito que a gente alcançou a vida de algumas pessoas e vai alcançar mais ainda, você pode ter certeza. E eu espero que a gente volte a conversar posteriormente com teu esposo e eu, no caso, apresentar o meu para você, para a gente conversar e chegar numa situação da gente conseguir ter mais transparência até para outra pessoa que está na mesma situação que a gente. E, gente, a adoção, ela não é destinada somente a casais héteros, tá? Você, aqui em Goiânia, você como casal gay, você pode adotar. Você como solteiro, eu acredito que também, se eu não estiver errado, você pode adotar também. Você faz parte do processo, não necessariamente você tem que ser casado. União estável também entra no processo adotivo. Você só tem que ter um documentinho para comprovar ali o tempo de união, mas você pode, então, é isso, Cleo, e obrigado pela tua paciência, pelos teus ouvidos. Você é Eu boa que para escutar essa agradeço. psicóloga, né? Treinada aqui para isso. Eu que agradeço. Vamos. é, Se a gente percebe que tem necessidade de transmitir mais conhecimento, sobre, mais informação sobre isso, nós podemos usar aqui a nossa plataforma, né, para a gente fazer isso. E a gente pode ir criando aí mais assuntos polêmicos e não Vamos polêmicos para a abrir, gente. vamos já agendar posteriormente uma próxima live para a gente fazer ela mais abrangente, a gente chamar mais pessoas, porque eu coloquei, você viu no grupo, que quem quisesse participar, entendeu? Então, assim, a gente fazer ela mais abrangente para a gente, quanto mais coisas, pessoas diferentes, de mentalidade diferente, de Informações. culturas diferentes, traz para aquela pessoa do nicho dela, da paridade dela, a informação que ela estava precisando, que nós não estamos conseguindo passar, né? Sim, a minha dificuldade de fazer o processo é uma, a sua é outra. Por exemplo, você falou que entra lá no site e preenche. Na minha época não foi assim. Eu preenchi, fui lá, peguei o formulário, preenchi manuscrito, levei E junto com levou os todas as. documentos. Uhum. Sim, então a sua informação que você já trouxe é diferente da minha já, né? E a Luciene está pedindo para a gente deixar aí no card o site. Eu vou fazer Mi, tudo isso. Na observação, gente, eu vou colocar o site, eu vou printar a informação do passo a passo que você tem que fazer, porque essa live ela não foi só saliva jogada fora, gente. Ela foi realmente para ajudar você que quer participar desse processo.
e não sabe como e nem por onde começar a fazer, porque vale a pena, entendeu? É isso. Então vamos Muito finalizando por obrigado. aqui. Beijo, O fica com Instagram Deus ajuda a gente. e coraçãozinho para todo mundo. Tá bom? Beijo. Beijo, fica com Deus. Obrigada, viu? Tchau, tchau.